Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é igreja? Então vamos saber um pouquinho sobre isso, mesmo de forma resumida, ok? Então antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário se gostou ou não e se você tiver desejo de saber mais alguma coisa que ainda não postei em outros vídeos, então você pode deixar aí a sua sugestão. Vamos lá? De forma bem resumida, como eu tenho feito em outros vídeos. Ok. O que é a igreja? O que é a igreja? Como é que você entende igreja? É templo, é casa, são pessoas, é um prédio, é uma denominação, é uma placa? O que é igreja? Então vamos lá? A resposta é bem simples. Hoje em dia, muitas pessoas entendem a igreja como um prédio. A maioria. Esta não é a compreensão bíblica da igreja. A palavra igreja vem da palavra grega eclesia, que é definida como assembleia ou reunião dos santos, ou dos chamados, ou escolhidos por Deus, tá? Então o significado primário de igreja é isso. Não é prédio, pessoas, sim, não templos. É irônico que quando você pergunta às pessoas que igreja elas frequentam, geralmente elas dizem, batista, metodista, wesleyana, luterana, católica, quadrangular e outras tantas. Mas olha que interessante, muitas vezes eles, as pessoas, se referem à denominação ou a um prédio. Então Romanos 16:5 diz assim: saudai também a igreja que está em casa ou em sua casa. Paulo se referindo à igreja que estava em uma casa comum, uma casa onde habitam pessoas ali, família. Não é prédio, mas um corpo de crentes. Em qualquer lugar onde se reúnem pessoas ou onde as pessoas estão reunidas em nome dele, ali se compõe a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nunca será um templo feito por mãos de homens. Olha lá. Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se nós voltarmos um pouco lá no Velho Testamento, já dá para a gente ter uma ideia disso. Isaías 66:1 e 1 Reis 8:27. Deus já estava falando sobre essa questão. Apesar de que no Velho Testamento havia sim um local para se reunir, porque Deus se manifestava não em pessoas, mas em lugares específicos. Porque o Espírito Santo não havia ainda descido como é hoje no Novo Testamento. No Antigo Testamento, só para a gente resumir o assunto, as pessoas não eram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava ainda nas pessoas. As pessoas ainda não eram o templo do Espírito, porque Jesus não tinha ainda chegado aqui. Foi a partir de Jesus Cristo que isso aconteceu. Que de fato a igreja nasceu. Foi no período de Pentecostes. Quando o cristão foi chamado de cristão. Quando a igreja começou a ser igreja. E aí o Espírito Santo, Jesus, subiu aos céus e disse, olha, eu deixarei um como a mim, igualmente a mim, o Espírito Santo. Esse selará vocês, é o Espírito da promessa, para que vocês não estejam só, mas para que vocês sejam ensinados, consolados, conduzidos. Então o Espírito Santo, ele está dentro. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava fora. Na verdade, o Espírito Santo estava sobre o rei. Quem mais? O rei, o profeta e o sacerdote. Basicamente é assim no meio cristão. Tá certo? Sobre essas três pessoas repousava o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento é diferente. Todos nós temos acesso. Beleza? Compreendido até aqui? Então vamos lá. Se nós temos uma ideia melhor sobre isso, dá uma olhadinha depois que você assistiu o vídeo, volta um pouco e leia lá Atos 17.
Leia todo o contexto de Atos 17, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tranquilo? Ok? Então vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo de Cristo é feito por todos os crentes ou cristãos que creem, desde o tempo de Pentecoste até o arrebatamento que virá. O corpo de Cristo constitui em dois aspectos. Então vamos resumir trazendo em dois aspectos. Primeiro aspecto, a igreja no geral, a igreja como um todo. É a igreja que consiste de todos aqueles que creem e que têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, letra maiúscula, formando um corpo, quer judeu, grego ou qualquer outro tipo de pessoa, gentil, certo? Tem aí tudo bem? Então o interessante é que vê que a igreja verdadeira não são placas, não são denominações, mas são pessoas. Pessoas. Deus morreu na cruz por pessoas. Deus ressuscitou para salvar pessoas. Então, antes de você pensar em ir à igreja, templo, você precisa ser a igreja, templo do Espírito Santo. Porque ir à igreja, templo é fácil. Agora, ser a igreja, templo do Espírito Santo é que é o mais difícil. É o que as pessoas muitas vezes não querem ou não têm a compreensão disso. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo estava sempre dizendo, irmãos, nós estamos aqui na Galácia, que é o lugar onde estavam naquela província. Tá? E todos eles eram chamados de igreja no local, ou igreja local. Porque quando Deus olha para, por exemplo, olha para a minha cidade, Rancharia, estado de São Paulo, ele não vê placas, ele não vê denominações ali, separadas. Quando ele olha para a minha cidade, quando ele olha para a sua cidade, ele vê uma igreja, que foi a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele não vê batista, não vê presbiteriana, não vê quadrangular, não vê luterana, wesleyana, católica, ele não vê. Deus não vê assim. Deus não vê como o homem vê. Tá? Deus ele vê o interior de cada um. Então ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma religião é melhor que a outra, desde que os conceitos estejam dentro da Bíblia. Ok? Então vamos lá para a gente estar finalizando? Então, o que acontece aí? No primeiro, é uma igreja no total. No segundo, é uma igreja local. É como se eu estivesse dizendo, olha, a igreja no mundo todo e a igreja onde você está reunido com as pessoas, naquele local. Tá certo? Então, de fato, é assim que funciona. Então, resumindo, a igreja não é prédio. Tá? A igreja nunca foi prédio ou denominação. De acordo com a Bíblia, teologicamente falando, biblicamente falando, como eu disse no início, a igreja é o corpo de Cristo. Todos aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus Cristo para como ser salvador da sua vida, João 3,16. É muito conhecida essa passagem de João 3,16. E 1 Coríntios 12,13. Há membros da igreja universal, quer dizer, quando eu falo igreja universal, não é a igreja do bispo, não. Eu estou falando da igreja na sua totalidade, no mundo, tá? Que é o corpo de Cristo. E há igrejas, pessoas, um local. Por exemplo, a minha casa é uma igreja. A minha casa, o meu lar, é a primeira igreja. É a primeira igreja. Deve ser. A minha casa deve ser a primeira igreja. A minha casa, daí se sai a extensão. Tá certo? Então ninguém está proibindo você de ir ao templo, de você frequentar uma denominação. Mas eu queria que você entendesse que igreja é você. Que igreja sou eu. Que igreja somos nós. E que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não existe esse mote, esse conceito, casa de Deus, como sendo o templo. Casa de Deus somos nós. Entenda isso de vez por
Todas. Ok? Deus não tem um horário marcado para falar contigo. Não tem um horário marcado para se manifestar. Deus fala com você 24 horas. Seja na oração, seja na leitura da palavra, seja num conceito com relação àquilo que Deus já tem como promessa. Então, a igreja deixa de ser igreja quando ela sai fora da Bíblia. A igreja passa a não ser igreja, passa a ser religião quando ela sai dos conceitos bíblicos. Quando ela não se enquadra dentro das Escrituras. Não são as Escrituras que tem que se enquadrar numa denominação, numa igreja templo, placa. Não. Essa igreja templo, placa, ela que tem que se enquadrar nas Escrituras. Ok? Ficamos certos assim? Então o significado está bem claro, tá certo? Eu acho que eu deixei bem claro aí sobre essa questão. Não tem como a gente falar contrário disso, tá bom? Então eu trouxe para você de forma resumida o que é a igreja. Beleza? Então, tranquilo, até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até mais.